Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. E hoje vamos falar do rei Davi e as duas maiores batalhas deste homem. Antes disso, se inscreva aqui no canal, dê o seu like e compartilhe para seus amigos e familiares. O rei Davi, ainda bem jovem, Davi apacentava as ovelhas de seu pai Jessé. Davi era um menino obediente. Davi era um menino compromissado com as tarefas de casa. Mas a história de Davi começou na sua primeira batalha. Antes de vencer o urso, antes de vencer o leão. A história de Davi começa quando ele se depara com o gigante Golias. A primeira e maior batalha de Davi foi estar diante de Golias. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 22, Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. A Bíblia diz que os filisteus estavam acampados e o povo de Israel, o exército de Israel, sob o comando do rei Saul, estavam no vale de Elá. E nenhum homem se disponibilizava para enfrentar o Golias. Nenhum homem queria perder a sua vida por causa do gigante. Mas Davi, entre as suas maiores batalhas, aqui descritas neste vídeo, a primeira delas foi a batalha de Golias. Davi aqui não era conhecido. Davi aqui não era um guerreiro. Davi era um pequeno jovem ainda. Mas Davi, ele tem coragem. Davi, ele tinha certeza no seu coração que Deus era com ele. Davi, o homem que escutou a voz de Deus, o homem que escutou o chamado de Deus na vida dele. O Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas um homem que enfrentou as duas maiores batalhas. E a Bíblia diz que ele enfrenta Golias. E Golias foi o início da trajetória de Davi. As maiores batalhas de Davi não foram se esconder de Saul. As maiores batalhas de Davi não foram lutar diretamente com os filisteus. No mais que o seu reinado por inteiro, ele lutou muito com os filisteus. Mas Deus o deu vitória. Mas a primeira reação é a que fica. A Bíblia diz que Davi encontra com o gigante e, segundo a palavra de Deus, ele venceria o gigante. E de fato isso aconteceu. E o segundo maior desafio,
a segunda maior batalha que Davi teve. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Ramá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. O maior desafio de Davi, as duas maiores batalhas de Davi. Primeiro, Davi enfrenta Golias, aonde abriu uma trajetória para Davi de sucesso em sua carreira, mas a batalha que Davi não resistiu foi a batalha com Betseba. A Bíblia diz que Davi deseja Betseba. Davi sabia quem era Betseba. Davi sabia de quem era Betseba. Mas mesmo assim Davi escolheu pecar. Escolheu errar. E isso lhe custou, na sua trajetória da vida, no âmbito familiar, causas que o levaram a quase perder o reino, o trono. Isso o levou a perder filhos, que a Bíblia diz que ele perdeu uma das filhas. A Bíblia diz que ele perdeu um dos filhos. E a Bíblia diz que ele perde 3 filhos ao todo, no qual a espada nunca se apartou da casa de Davi. As duas maiores batalhas de Davi. Primeiro, Golias, o qual abriu uma trajetória de sucesso na vida dele. Segundo, a traição, o qual não levou Davi a não ter mais sucesso na sua trajetória. O homem segundo o coração de Deus, o homem a qual Deus escolheu, mas o homem que também errou. Mas a misericórdia de Deus foi tanta sobre a vida de Davi, que a Bíblia diz que ele se arrepende. Ele perde o primeiro filho com Betseba. E a Bíblia diz que mesmo a espada não se apartando da casa de Davi, esse homem resolve se entregar diante do Senhor. O que nós aprendemos diante disso? Aprendemos que existem batalhas que nos levam a ter êxito, a nos impulsionar a ter coragem. Foi assim com Davi e Golias. Agora existem batalhas que nós precisamos ter prudência. Prudência é essa para não pecarmos. Prudência é essa para não errarmos. Prudência é essa para não entristecermos o Senhor. Que Deus te abençoe.